A história da Torre de Babel é uma narrativa bíblica encontrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Esta história, que remonta aos tempos logo após o dilúvio, envolve a construção de uma torre monumental pelos descendentes de Noé. Vamos explorar essa história em detalhes. Após o dilúvio, Noé e sua família foram as únicas sobreviventes, e Deus os abençoou, dando-lhes a responsabilidade de repovoar a terra. A humanidade então se multiplicou, e todos falavam a mesma língua. Eles decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, desafiando assim a vontade de Deus. A cidade e a torre eram conhecidas como Babel, e a intenção por trás dessa construção monumental era tornar-se famosa e evitar ser dispersa por toda a terra. Contudo, Deus observou a arrogância e a ambição desenfreada da humanidade, reconhecendo que, se permanecessem unidos, não haveria limites para o que poderiam alcançar. Para impedir essa construção e garantir que a humanidade não se desviasse de seus planos, Deus tomou uma medida drástica. Ele confundiu a língua das pessoas, fazendo com que não pudessem mais se entender. A comunicação eficaz foi perdida, levando a um caos linguístico instantâneo. Aqueles que antes colaboravam agora estavam divididos, incapazes de cooperar na conclusão da Torre de Babel. Essa confusão linguística resultou na dispersão da humanidade por toda a terra. As pessoas se agruparam com aqueles que falavam a mesma língua recém-adquirida, e assim surgiram diferentes grupos étnicos e culturas. A Torre de Babel permaneceu inacabada, tornando-se um símbolo da arrogância humana e da consequência da desobediência às ordens divinas. A história da Torre de Babel carrega consigo importantes lições sobre a soberania de Deus, a importância da humildade e a necessidade de se submeter à vontade divina. Ao abordar questões de orgulho e ambição descontrolada, a história adverte sobre os perigos de se afastar dos planos de Deus em busca de glória própria. Este relato bíblico continua a ser fonte de reflexão e ensinamento ao longo dos séculos. À medida que as pessoas se viram incapazes de se comunicar efetivamente, a construção da Torre de Babel parou abruptamente. Os trabalhadores, agora falando línguas diferentes e incapazes de entender uns aos outros, foram forçados a se separar e buscar companhia entre aqueles que compartilhavam sua nova língua. Esse evento teve um impacto profundo na história da humanidade, resultando na diversidade linguística e cultural que conhecemos hoje. Grupos distintos se formaram, cada um partindo em direções diferentes, levando consigo suas línguas recém-adquiridas. A dispersão pela terra trouxe consigo uma multiplicidade de culturas, tradições e modos de vida. A história da Torre de Babel serve como uma narrativa simbólica da soberania divina sobre os desígnios humanos. Ela destaca a importância de reconhecer os limites da ambição humana e lembrar que a verdadeira grandeza está em alinhar nossos esforços com a vontade de Deus. Além disso, a Torre de Babel ilustra como Deus, mesmo em face da desobediência, pode usar circunstâncias aparentemente negativas para cumprir seus propósitos. A dispersão forçada resultou na formação de diversas comunidades, cada uma com suas próprias experiências e contribuições únicas para a história humana. Conforme as pessoas se afastavam, formaram comunidades baseadas em suas novas línguas, cada uma desenvolvendo sua própria identidade e cultura. Essa diversidade linguística e cultural que surgiu da confusão de Babel tornou-se uma característica distintiva da humanidade. À medida que as comunidades se estabeleceram, começaram a surgir mitos, lendas e tradições orais para explicar a origem de suas línguas e costumes únicos. A história da Torre de Babel, transmitida de geração em geração, tornou-se parte integrante dessas narrativas, lembrando as pessoas de que a soberania divina sempre moldou o destino humano. Essa dispersão, embora inicialmente vista como um castigo divino, acabou por enriquecer a experiência humana, proporcionando uma variedade rica de línguas, tradições e perspectivas. No entanto, a história não termina na dispersão. Ao longo da Bíblia, encontramos temas de reconciliação e redenção. O Novo Testamento, em particular, fala da unidade em Cristo que supera as barreiras linguísticas e culturais. O evento de Pentecostes, onde os apóstolos começaram a falar em línguas diferentes, simboliza a reversão temporária da confusão de línguas de Babel. Essa reversão
destaca a possibilidade de reconciliação e compreensão entre pessoas de diferentes línguas e culturas através da fé comum em Deus. A mensagem subjacente é que, apesar das diferenças linguísticas, a humanidade pode encontrar unidade e comunhão por meio de uma conexão mais profunda. Assim, a história da Torre de Babel é mais do que um relato isolado. É um capítulo significativo na narrativa bíblica que continua a ressoar através dos tempos. Ela nos lembra da importância da humildade diante de Deus, da diversidade como uma expressão da criatividade divina e da possibilidade de reconciliação através de uma compreensão mais profunda de nossa humanidade compartilhada. A história da Torre de Babel continua a ecoar através dos séculos, transcendendo as páginas da Bíblia, para influenciar não apenas as tradições religiosas, mas também a literatura, a arte e o pensamento filosófico. A busca por unidade e cooperação, apesar das barreiras linguísticas e culturais, reflete a aspiração de superar as divisões que, segundo a narrativa bíblica, tiveram início em Babel. Além disso, a história da Torre de Babel continua a ser explorada em debates teológicos e interreligiosos sobre a diversidade religiosa e cultural. Ela oferece uma lente através da qual as pessoas podem refletir sobre a importância da aceitação mútua e do diálogo para construir pontes entre diferentes comunidades e crenças. Ao trazer à tona essas reflexões, a história da Torre de Babel destaca a necessidade de humildade diante de forças superiores, a importância de valorizar e aprender com a diversidade e a possibilidade de redenção e unidade mesmo após momentos de dispersão e confusão. Em suma, a Torre de Babel transcende as páginas da Bíblia como uma narrativa atemporal que continua a desafiar e inspirar a humanidade a refletir sobre sua busca por significado, unidade e compreensão em um mundo diversificado. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares, inscreva no canal e deixe seu like. Isso não vai custar nada para você, mas para o nosso canal significa muito. Se você tiver interesse em alguma história bíblica, deixe a sugestão nos comentários.